Eleição na Câmara, eleições municipais, o que os brasileiros acharam da decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar o X, o antigo Twitter, do ar e o Dia da Amazônia, hein? Isso e muito mais no seu bloco de notas desta quinta-feira, 5 de setembro de 2024, comigo, Diego Amorim, somente aqui pelo Correio Brasiliense. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos começar as nossas anotações. Vem comigo. Você está no bloco de notas que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, com as principais anotações do dia. É uma opção para você se manter bem informado, bem informada, de maneira rápida, objetiva, direta. E o meu compromisso, Diego Amorim, com você que me acompanha aqui, é ser o mais leve e o mais didático possível para que você realmente entenda os principais pontos do noticiário. Eu te convido a deixar o seu like, o seu joinha. Muita gente chegando aqui nos últimos dias pela primeira vez. É importante você deixar o seu joinha, o seu like. Eu sei que isso às vezes fica chato, todo mundo pede sempre nesses vídeos do YouTube, mas é muito importante aqui para o nosso engajamento e para aquele tal do algoritmo, para que cada vez mais o bloco de notas vá crescendo. Por isso também eu peço que você compartilhe o link do programa de hoje aí nas suas redes sociais e nos seus grupos de mensagens, tá bom? Vamos começar as nossas anotações de hoje. Quero começar falando da eleição interna na Câmara dos Deputados. Ontem eu toquei nesse assunto aqui, mas está ganhando uma grande força aí, uma nova situação, um novo cenário na sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira. E o que eu e você temos a ver com isso? Veja, às vezes parece que é distante demais, né? O presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele define a pauta do país, ajuda a definir de maneira muito determinante a pauta do Brasil, o que vai ser discutido, o que é mais importante para ser votado, o que é menos importante para ser votado. O presidente da Câmara, ele adquiriu nos últimos anos, por meio da gestão do Arthur Lira, um controle de parte significativa do orçamento público. Isso também faz toda a diferença. E eu lembro a você também que o presidente da Câmara é o responsável por abrir ou não um processo de impeachment de presidente da República. Por isso, o Palácio do Planalto sempre foi assim. Mesmo que não se envolva publicamente e ou diretamente nessa eleição, está sempre de olho no que vai acontecer nessa disputa pela sucessão de presidentes da Câmara dos Deputados. Nós temos até aqui o presidente Arthur Lira, que está deixando o mandato. A eleição vai acontecer em fevereiro do ano que vem, quando os 513 deputados farão essa votação para eleger quem vai suceder o Arthur Lira. A gente tem um deputado da Bahia, chamado Elmar Nascimento, do União Brasil. A gente tem um outro deputado da Bahia, chamado Antônio Brito, do PSD. E a gente tem, a partir dessa semana, um deputado do Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas, lá da Paraíba, Hugo Mota, um jovem, 30 e poucos anos, muito amigo do Arthur Lira, assim como o Elmar Nascimento, por exemplo, também é muito próximo do Arthur Lira, e que tem buscado aí o Hugo Mota, já que ele surgiu agora, pelo menos publicamente nessa disputa, tem buscado o apoio não somente do Palácio do Planalto, do governo Lula, como também da oposição, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando a você que o PL e o PT são ali as duas grandes forças do parlamento, antagônicas, e que são decisivas para se garantir um apoio para vencer uma eleição como essa. O que é interessante é que o Hugo Mota, que está aí pleiteando e, pelo jeito, caminha para conseguir um apoio do governo Lula para a sucessão do Arthur Lira, ele era da tropa de choque do deputado Eduardo Cunha. Você deve se recordar aí nas suas anotações do seu bloco de notas, Eduardo Cunha, que abriu e tocou o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, lá em 2016, que depois viria a ser cassado. Hugo Mota, que já foi chamado inclusive de golpista aí por muitos petistas, ele que também é do partido, a gente não pode deixar de registrar isso aí no seu bloco de notas, do Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo e que é um presidenciável, inclusive se coloca aí como opositor do presidente Lula. Por que eu digo isso? Para você anotar no seu bloco de notas aí também, assim, ó, de uma vez por todas, preciso me convencer
que a política é complexa e que ela não é dual. Essa coisa de direita, de esquerda, de Lula e de Bolsonaro, em algum momento isso vai se juntando, porque nós temos a possibilidade do governo Lula, por exemplo, apoiar um candidato que foi da tropa de choque de Eduardo Cunha e que é do partido de Tarcísio de Freitas, um opositor do atual governo. Assim, a banda toca em Brasília, assim segue o jogo da política. Muita coisa para acontecer ainda. Elmar Nascimento e Antônio Brito dizem que ainda estão na briga, estão no páreo, tentam ali fazer os seus acordos, as suas costuras nos bastidores, mas é claro que é um fato que a chegada do Hugo Mota nessa disputa mexe um pouquinho, embola um pouquinho e vai ganhar quem conseguir unificar a maioria dos deputados. Lembrando que não interessa ao presidente da Câmara, Arthur Lira, uma confusão, um racha, uma briga, mesmo que isso seja inevitável em alguma instância para a sua sucessão, porque o deputado Arthur Lira quer manter o poder mesmo fora do cargo. Vamos virar a página do nosso bloco de notas e seguir as nossas anotações desta quinta-feira, 5 de setembro. Vem comigo. Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que chega ao bloco de notas nesta quinta-feira pela primeira vez. Eu sou Diego Amorim. O bloco de notas vai ao ar somente aqui pelo YouTube do Correio Brasiliense, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde. É quando a gente se reúne no finalzinho da tarde para esse chá das 5, digamos assim, para que eu te ajude a fazer aí as suas principais anotações do bloco de notas, você que não teve tempo de acompanhar muito o noticiário ao longo do dia ou que por acaso não conseguiu compreender alguma manchete que você leu, alguma coisa que chegou para você aí pelas suas redes sociais. Vamos falar sobre a suspensão do X, o antigo Twitter. Você se recorda, né? Amanhã vai completar uma semana que essa plataforma social saiu aqui do ar no Brasil por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E hoje, quinta-feira, foi divulgada uma pesquisa da Atlas que mostra que o brasileiro está avaliando essa suspensão do X com motivação política. 57% dos entrevistados veem uma motivação política nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, portanto, veem que é uma decisão para além de uma medida judicial, dos parâmetros judiciais para se tomar uma decisão. Eu lembro a você que o X pertence ao bilionário Elon Musk, que tem aí as suas preferências ideológicas, digamos assim. Nessa mesma pesquisa, os brasileiros criticaram a multa que foi imposta também pelo ministro Alexandre de Moraes pelo uso do VPN, aquele atalho, aquela forma de você continuar acessando a plataforma, mesmo que oficialmente, digamos assim, ela esteja fora do ar. O senador Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, lidera a oposição no Senado Federal, ele deu uma entrevista, inclusive, dizendo que nós temos um xerife no Brasil, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Há um recurso do Partido Novo que foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi tomada inicialmente monocraticamente, sozinha pelo ministro Alexandre de Moraes, depois foi confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e agora o relator desse recurso apresentado pelo Partido Novo, que é o ministro Cássio Nunes Marques, deve levar essa decisão para o plenário do Supremo Tribunal Federal, onde os 11 ministros terão de se manifestar sobre esse assunto, ainda sem data marcada. O ministro Cássio Nunes Marques quer um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre esse tema. Dessa decisão, que vale registrar aí no seu bloco de notas, foi tomada no âmbito de um daqueles inquéritos que são tocados pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo já há algum tempo e que são bastante polêmicos. A gente vira a página do nosso bloco de notas para continuar as nossas anotações desta quinta-feira, 5 de setembro. É claro que você vem comigo. Muito bem, não esquece de deixar o seu joinha aqui, o seu like nessa nossa transmissão e vamos juntos fazendo as principais anotações do dia. Hoje, quinta-feira, 5 de novembro, é dia de mais uma rodada de pesquisa de intenção de voto do Instituto Datafolha para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, também para o Recife, mas há uma outra
coisa que o Datafolha mostra para a gente nessa quinta-feira que eu gostaria de chamar a atenção. O Datafolha indica que os partidos de centro e de direita estão liderando as coligações pelo Brasil. Isso não é uma novidade. Na última eleição municipal, 4 anos atrás, também nós já tínhamos essa prevalência de coligações com partidos do centro e também da direita, o que aumenta o temor entre as lideranças de partidos de esquerda do campo progressista no Brasil em relação a essa campanha que nós estamos caminhando aí há praticamente um mês das eleições municipais de outubro próximo. O Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula, você sabe, você tem anotado aí no seu bloco de notas, não está liderando nas pesquisas de intenção de voto em praticamente nenhuma capital do Brasil. As eleições municipais sempre têm esse dilema, anota aí no seu bloco de notas, elas são determinantes ou não para as eleições presidenciais que acontecem 2 anos depois. Olha, são coisas completamente diferentes, mas que, claro, a gente não pode generalizar, cada cidade tem a sua, digamos assim, característica. Em algumas cidades, essa nacionalização das eleições, como a gente chama, ela fica mais latente. Aqui mesmo em São Paulo, onde eu estou essa semana, você vê o Boulos como candidato do Lula, o Nunes, que se apresentou como um candidato ali do Bolsonaro, meio que timidamente no início, depois vem o Pablo Marçal buscando esses eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro e provocando esse nó todo na direita paulista aqui e também na direita do Brasil como um todo, porque aí esbarra nos planos do Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, enfim. Mas de maneira geral, as eleições municipais, elas fazem os eleitores olharem para aquela realidade local, para os problemas reais e concretos daquela cidade. E por algum motivo, e aí são várias análises que podem ser feitas, que você pode anotar aí no seu bloco de notas, os partidos de centro e de direita estão conseguindo se unir mais, fazer mais coligações. Isso não implica que os partidos de centro e de direita vão sair aí mais vitoriosos que os de esquerda necessariamente e obrigatoriamente em outubro próximo. Mas se há uma liderança nas coligações, há, por exemplo, mais tempo de TV. E, em tese, ainda, tempo de TV é uma coisa importante numa campanha eleitoral municipal. Tudo pode acontecer, como na política, né? Ulisses Guimarães, nessa frase que é atribuída a ele, dizia que política é como nuvem, você olha agora, tá de um jeito, daqui a pouquinho você olha, tá de outro. Então, há muito o que acontecer, mas petistas históricos, como Gilberto Carvalho, por exemplo, já demonstraram algumas vezes, para não dizer inúmeras vezes, a preocupação com esse avanço dos partidos no campo da esquerda, essa preocupação, claro, do avanço dos partidos de centro e de centro-direita e de direita nessas eleições municipais. A gente vai continuar acompanhando, porque, é claro, tem muita coisa para a gente anotar até o dia do primeiro turno no início de outubro. Vamos virar a página do nosso bloco de notas para a gente junto fazer as últimas anotações desta quinta-feira. Vem comigo e deixa o seu like. Muito bem, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência, você que está aqui comigo até agora nessa transmissão desta quinta-feira, 5 de setembro de 2024. Vamos em frente, vamos para as nossas últimas anotações. Ainda falando de política, anota aí no seu bloco de notas, o senador Ciro Nogueira, que preside nacionalmente o PP, o Partido Progressista, ele tem dado aí declarações reafirmando o seu papel de um líder de oposição a esse governo Lula. Lembrando que o Ciro Nogueira é um ex-lulista, é um ex-dilmista e fez campanha para o PT muitos e muitos anos no seu estado, Piauí. Depois acabou se aproximando ali do governo de Jair Bolsonaro, no governo anterior, virando o todo-poderoso ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro, e agora ele está na oposição aí a esse terceiro governo Lula. Hoje ele deu uma declaração dizendo que o seu partido, o PP, vai fazer uma oposição forte ao aumento de impostos. Eu lembro a você que o PP tem ministro nesse governo Lula em mais uma esquizofrenia que só a política brasileira consegue explicar, deixando a cabeça daquele eleitor que é mais cego
que é mais ideologicamente cego, um pouco zonza, porque nós temos um presidente de partido que ataca o atual governo e que, por consequência, ele tem um de seus pupilos, por exemplo, o André Fufuca, ministro do Esporte atualmente, que é do seu partido e que compõe a esplanada desse terceiro governo Lula. Além disso, vale registrar também, no campo da política, minha gente, uma entrevista que a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, concedeu ao jornal O Estado de São Paulo, Estadão, está dado aqui o devido crédito aos nossos colegas jornalistas, em que ela diz que realmente há uma falta de vontade política em relação ao corte de gastos, mas ela não culpa o presidente Lula por isso. Além disso, vale registrar que hoje é dia da Amazônia, e esse dia da Amazônia é, claro, marcado por essas discussões que nós estamos tendo e por essas notícias que assustam a todos nós sobre queimadas, recordes e uma seca severa que intensificam a crise ambiental na região amazônica. Nós estamos vivendo a maior seca, a pior seca, a seca mais intensa já registrada desde o início das medições, em 1950. Então nós podemos dizer que é a seca mais severa da história do Brasil. Inclusive, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, deu uma entrevista aqui ao Correio Brasiliense, muito interessante, que eu recomendo a você que acompanha aqui em correiobrasiliense.com.br. E, claro, ele comentou sobre esse assunto, que é um assunto em voga hoje para qualquer autoridade, para qualquer um de nós, que são as mudanças climáticas. Ele disse, entre outras coisas, abro aspas, vivemos um drama humano, fecho aspas para o ministro Bruno Dantas, é realmente um drama humano. Eu até conversava, permito partilhar isso com você aqui no bloco de notas de hoje, com uma pessoa próxima recentemente, dizendo como as mudanças climáticas particularmente me assustam muito mais, por exemplo, se é que dá para a gente fazer essa comparação com a pandemia da Covid-19. E eu sinto que todos estamos vendo diante de nós o avanço dessas mudanças climáticas, mas talvez por um espírito de negação, né, de autossobrevivência, a gente não queira muitas vezes falar muito disso, ou então a gente queira encontrar culpados, né? A culpa é do Bolsonaro, como foi no governo anterior, a culpa é do presidente Lula, como é agora. A culpa é de todos nós em relação a essas mudanças climáticas, e o mais assustador e o mais preocupante é que eu não sei, alguns especialistas dizem que o ponto de retorno já ficou para trás, mas é óbvio que ainda é tempo de muita coisa ser feita. Claro, quem tem decisão, quem é autoridade, quem tem poder público, quem tem a caneta da mão, pode fazer muita coisa, mas cada um de nós, eu e você, acho que ainda temos muito a fazer no sentido de tentar minimizar pelo menos as mudanças climáticas. Além disso, eu fecho o bloco de notas de hoje aqui pelo Correio Brasiliense com uma notícia ruim, uma notícia triste, mas é preciso registrar, anota aí. A atriz Maide Mal, de 31 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira aqui em São Paulo. Ela foi vista pela última vez no bairro Moema, na zona sul aqui da capital paulista. Na internet, famosos e amigos, familiares, estão todos aí pedindo ajuda, fazendo campanha para ajudar nas buscas por essa jovem. Ela teria sido vista pela última vez às 3h30 da tarde aqui em Moema, na capital paulista. E a Maide, ela interpreta a personagem Elke como jurada na segunda temporada da série O Rei da TV, da Star+, que foi lançada no ano passado. Ela também foi a personagem Giovanna na produção Vale dos Esquecidos, do Max, e a gente torce muito para que essa jovem, né, de 31 anos apareça, e apareça bem o quanto antes. Pois bem, a gente finaliza agora aqui o nosso bloco de notas dessa quinta-feira, 5 de setembro de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Espalhe esse link por aí para que mais gente conheça essa nossa proposta do bloco de notas. Não esquece de deixar o seu like. Se você viu o programa até aqui, viu as notícias até aqui, viu o jornal até aqui, você tem que clicar aí no seu joinha. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado por isso, tá? O jornal de hoje teve os trabalhos técnicos do Rodrigo Freitas e da equipe da TV Brasília. Amanhã, sexta-feira, eu estou de volta às 5 horas da tarde para juntos fazermos mais anotações. Coragem! Até amanhã! Tchau, tchau!